Podcast oficial BNI, mudando a forma como o mundo faz negócios. Olá, bem-vindo ao podcast oficial do BNI, trazido a você por networknow.com, que é o site líder na internet para networking. Sou Priscila Rice, na voz de Kedma Franza, e estou na Quecom Comunicação, em São Paulo, falando com o fundador e presidente do BNI, Dr. Ivan Meisner, na voz de Oswaldo Coatim Barbosa, membro do BNI. Olá, Ivan, tudo bem? E estou finalmente de volta da minha viagem pela Europa. Fui visitar diretores e membros do BNI. Foi uma visita incrível. Eu quero agradecer a todos pela hospitalidade. Você sabe, Priscila, que eu gosto que quando você me pergunta onde é que eu estou, como eu estou, porque assim eu posso mostrar para os membros do BNI que eu não estou parado, não. É muito importante para mim visitar os grupos do BNI. Isso é ótimo, uau! Então você vai nos ensinar um pouco sobre fazer uma grande apresentação. Sim, você sabe, muitos grupos me chamam para apresentações de 10 minutos. E eles estão ficando cada vez maiores. Para prender a atenção de todos, a apresentação precisa realmente ser um grande evento. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Vamos imaginar que você está se preparando para ser o palestrante da próxima reunião. O que você tem que considerar? Bom, primeiro de tudo, eu tenho percebido que para muitos, falar em público é pior que morrer. O que é incrível, porque também ouço de muitos membros que se tornaram melhores oradores por causa do BNI. Mas para fazer uma boa apresentação leva um pouco mais de tempo para prepará-la, na verdade. Bom, eu quero dar aqui algumas dicas para se fazer uma boa apresentação, uma apresentação de destaque. Primeiro, eu acredito que você deve se preparar, preparar e preparar. Não improvisar. Algumas pessoas dizem que fazem melhor quando elas improvisam. Pela minha experiência, isso é muito difícil de acontecer. Eu sou um verdadeiro crente em preparação. Prepare um esboço do que você quer dizer. Pratique o discurso. Use cartões para tomar nota. Escreva essas observações em um pedaço de papel. Ter alguns pontos focais em seguida, praticar é uma ótima opção. É muito importante. Ouça, pratique você mesmo. Quando eu faço algo tão simples como um relatório, por exemplo, da presidência do BNI em conferências, eu coloco um conteúdo de 40 horas em um bate-papo de 1 hora. E quando eu faço uma apresentação de abertura, também demoro bem mais do que 40 horas preparando essa apresentação, que na verdade tem no máximo 1 hora de duração. Você tem que fazer a apresentação como uma profissional, Priscila, que mostra que entende realmente do seu negócio. Sim, você pode fazê-lo apenas de improviso, mas se houver uma determinada mensagem que você quer transmitir, é melhor se preparar. Como você consegue condensar 40 horas de conversa em um discurso, uma apresentação? Bem, para a maioria das minhas palestras, eu uso PowerPoint. E lembrando, eu recomendo um livro chamado Presentation Zen. Ele mudou a forma como eu fazia apresentações. Em vez de um monte de palavras, eu uso fotografias e um par de palavras-chave. É tudo uma questão de timing. Sabendo quais histórias você vai contar, a fotografia ajuda muito. Você sabe, as minhas apresentações são coreografadas. Mesmo uma breve apresentação, uma apresentação de 10 minutos, eu coreografo. E invisto pelo menos umas 2 horas preparando isso. Este sou eu. Eu não quero assustar todos os membros pedindo para que você coreografe a sua apresentação. Mas tente se preparar para fazer bem a sua apresentação de 10 minutos. Essa é uma grande sugestão minha. Bom, uma segunda coisa é ser específico e falar sobre as coisas que você sabe melhor. Você sabe, tem que ensinar a todos tudo o que você faz, mas são apenas alguns minutos, 8, 10, 12 minutos, dependendo do grupo. Mas você quer dizer algo significativo sobre o que você faz, então, seja específico. Em terceiro lugar, use alguns folhetos, visuais ou slides do PowerPoint para apoiar a sua apresentação. Pode ser que um grupo não tenha PowerPoint também, viu? E a propósito, slides do PowerPoint podem ser bem chatos, toma cuidado. Se você der uma olhada nesse livro, Apresentação Zen, você nunca vai fazer um PowerPoint como antes. Bom, mas folhetos, algum tipo de visual pode ser bom. Eu realmente acho que adereços, livros, slides, folhetos, brindes, tudo pode ajudar a sua apresentação. Só não faça o seu PowerPoint ser uma muleta. Ele pode só ajudar na sua apresentação, esse é o principal papel dele. Bom, em quarto lugar, isso é um passo importante, lembre-se que você é o especialista. Este é o seu negócio. Aos olhos dos seus companheiros, você é o especialista e eles querem ouvir o que você tem a dizer.
A maioria deles vão estar ansiosos para aprender alguma coisa com você. Então, fale algo sobre quem você é e como que eles podem recomendar você. Se você se concentrar naquilo que você sabe melhor, você vai se sentir muito mais confiante. E acredite em si mesmo, acredite na sua mensagem, porque afinal, você é o especialista. Bom, a última coisa que eu recomendo é, se possível, seja criativo. Encontre uma forma de comunicar que o faça confortável falando com um grupo. Envolvê-los na conversa é uma boa. Comece perguntando, por exemplo, de forma a ter as respostas que você procura. Faça todo mundo levantar a mão. Uma vez eu conversei com uma pessoa que estava absolutamente petrificada com a sua apresentação de 10 minutos. Eu falei para ela, olha, não faz uma palestra. E ela disse, como assim não faço uma palestra? Por que você não dá um teste a eles? Como assim? Ela era uma contadora, daí eu disse, dê-lhes um papel e um teste em direito fiscal. Apenas peça para responderem verdadeiro ou falso. Só 10 perguntas, basta dizer verdadeiro ou falso. E em seguida, leia a pergunta para ter a votação. E depois você dá a resposta e passa para a próxima. Não precisa fazer um discurso. Mas isso vai mostrar que você é expert no assunto. Ela disse, puxa vida, obrigado, isso eu posso fazer, isso eu não tenho medo de fazer. Pessoal, estou certo de que você já viu pessoas no BNI que realmente adquiriram habilidades em falar em público quando, a princípio, ou no princípio, eram muito tímidas. Sim, definitivamente. Eu estava pensando hoje sobre quando você disse para trazer alguns adereços. Tem 2 membros do nosso grupo que trouxeram os adereços e é sempre muito divertido e interessante. Um deles é um encanador e ele vem com esses pedaços de cano e diferentes peças de chuveiro, tudo enferrujado. O outro é um mecânico, que traz peças quebradas e mostra como elas ficam se você não cuidar do carro. Olha só, Priscila, eu acho que eu nunca teria pensado nisso, viu? Isso é exatamente o tipo de coisa que você quer fazer em uma longa apresentação. Aqui está uma última sugestão adicional. Não há problema em ficar um pouco nervoso. Para esse dia, Priscila, bem, antes de eu ir para cima para falar com o público, eu já estou nervoso. Mas não fala para ninguém, viu? Eu fico nervoso sempre antes de falar. Mas uma coisa é que eu tento usar essa energia nervosa para o meu próprio benefício. Eu uso essa energia como um pouco de adrenalina extra, porque quando eu tenho que fazer uma apresentação, eu sou um dos principais palestrantes na maioria das vezes. Eu sinto que eu tenho uma obrigação de dar o meu melhor. E se eu não fizer um bom trabalho, não vai valer nada. Naturalmente ficar nervoso. Todos nós ficamos nervosos. Certifique-se de que há, por exemplo, um copo d'água por perto no caso de você precisar dar um gole. Aí, a propósito, um copo de água é realmente uma boa técnica para evitar o nervosismo, viu, Priscila? Sim, ele tinha tirado de carros que tinham quebrado, sabe? Todos eles foram escorroendo e caindo aos pedaços. Sério? Por quê? Sim, porque você faz uma pausa, né? E você pensa no que você está fazendo, no que você está falando. Basta fazer uma pausa quando você pegar o copo, tome um gole, olhe para o seu público, largue o copo e continue a conversa. Ah, ok. Boa. Mas às vezes, Priscila, eu tenho que admitir, viu? Eu faço uma pausa quando eu me perco no discurso. Ao invés de dizer, pessoal, desculpa, onde é que eu parei? Eu me perdi no meu discurso. Em seguida eu respiro, tomo um copo d'água, descubro onde eu deveria estar e recomeço. Sim, boa. Eu tenho ouvido algumas vezes e você sempre traz grandes histórias. Elas são muito engraçadas mesmo. Outra coisa, as histórias também, Priscila, são uma ótima maneira de fazer uma apresentação. Elas realmente ensinam as pessoas. Se você tem uma boa história que ilustra um ponto, e eu não estou falando de uma piada, certamente isso deve ser parte da sua apresentação. Bom, essas foram as minhas sugestões para os membros do BNI. São 5, 6 pontos. Prepare, seja específico, use anotações e lembre-se, você é o especialista. Seja criativo. E como um pequeno ponto de bônus, não há problema nenhum em ficar nervoso. Muitas pessoas ficam, eu inclusive. Perfeito. Grande Priscila, muito obrigado, viu? É isso por hoje. Um abração. Gostaria apenas de lembrar aos ouvintes que este podcast chegou até vocês através do networknow.com, que é o site líder na internet para networking. Muito obrigada pela atenção. Sou Priscila Rice, na voz de Kedma Franza,
E nós esperamos você na próxima com mais um podcast oficial do BNI.